Mais uma pontuação sobre o versículo 20 do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus. É a última pontuação que fazemos e agora para tratar do Espírito Santo. O anjo vai dizer: não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Santo Agostinho, no Enquiridium, capítulo 38, vai fazer uma bonita interpretação da ação do Espírito Santo. Leiamos primeiro o versículo todo, Mateus capítulo 1, versículo 20, e depois vamos aurir da cultura impressionante, da sabedoria incomensurável do grande doutor da Igreja. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Concebido pelo Espírito Santo. Assim nós recitamos no Credo: aquele que toca o corpo de Maria e a faz grávida do Verbo encarnado, da humanidade do Verbo que se encarnou, é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Com a palavra Santo Agostinho, belíssima interpretação que ele faz sobre a ação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, na gravidez de Nossa Senhora. Devemos dizer que o Espírito Santo é Pai do homem Cristo, de maneira que Deus Pai tenha gerado o Verbo e o Espírito Santo o homem? Esse é um absurdo que um ouvido fiel não pode tolerar. Como então dizemos que Cristo nasceu do Espírito Santo se o Espírito Santo não o gerou? É acaso porque o criou? Enquanto homem, foi feito, pois o apóstolo diz que nasceu da posteridade de Davi segundo a carne. Mas não é porque Deus fez este mundo que podemos dizer que o mundo é filho de Deus, nem nascido de Deus, mas feito, criado, fundado. Então, se confessamos que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, como não é filho do Espírito Santo e sim da Virgem Maria? Porque ninguém pode conceder que tudo o que nasce de outra coisa deve chamar-se filho desta, omitindo o fato de que um filho nasce do homem de modo diverso que o cabelo, ou o pilho, ou a lombriga, nenhum dos quais é seu filho. Os homens que nascem da água e do Espírito, ninguém os chamará corretamente de filhos da água, mas de Deus Pai e da Igreja Mãe. Assim, pois, Cristo nasceu do Espírito Santo e é filho de Deus Pai, mas não do Espírito Santo. Nomenclatura aqui muito clara. O Filho é filho de Deus Pai, não é filho do Espírito Santo. A expressão, portanto, nasceu do Espírito Santo, nasceu pela força do Espírito Santo. Nascer do Espírito Santo não nos autoriza a dizer que o Espírito Santo é pai de Jesus. Como se ele emprestasse uma espécie de sêmen espiritual para engravidar Nossa Senhora. Essa é uma nomenclatura blasfema. O Espírito Santo é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Amor eterno. O Filho só tem um Pai, é Deus Pai. O Espírito Santo não é Pai de Deus Filho. O Filho não é filho do Espírito Santo. O Filho só é filho de Deus Pai, gerado eternamente pelo Pai. Portanto, a expressão nasceu do Espírito Santo, ou foi concebido pelo Espírito Santo, pela força, pelo poder de Deus, o poder do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. Mas o Filho só é filho, segundo a divindade de Deus Pai, segundo a humanidade, não de nenhum homem, mas somente da sua mãe, Maria Santíssima, que engravidou por obra do Espírito Santo.